Senhor presidente, senhores senadores, ouvi com muito do ilustre senador Paulo Paim, que abordou com muita propriedade o tema do 8 de março e a comemoração do Dia Internacional da Mulher, lembrando as lutas, as conquistas das mulheres e também aquilo que falta fazer em todos os campos, na vida política, sindical, econômica, no campo, inclusive, da autonomia e do domínio da mulher sobre o seu próprio corpo, sobre o processo reprodutivo. Eu não falarei hoje sobre esse tema no Senado, senhor presidente, porque vou a São Paulo para participar de uma homenagem a uma valorosa mulher que faleceu há cerca de 2 meses e que foi quem me atraiu para esse tema, o tema do feminismo, nos anos 70. Zuleika Lambert se chamava ela. Zuleika foi uma dirigente do Partido Comunista Brasileiro, com o qual eu convivi muito de perto durante vários anos. Foi a primeira mulher a ser eleita deputada estadual em São Paulo, participou da elaboração da Constituição Paulista em 1947, e ela soube aliar, ao longo da sua vida, as lutas tradicionais das mulheres por igualdade social, a exemplo de pioneiras nesse caminho, como Alexandra Kollontai, da Revolução Soviética, aliar essas lutas às lutas contemporâneas das mulheres nos anos 70, que incorporou temas específicos da mulher, que não se confundem com a luta de classes, com a luta social, com a luta propriamente política, no sentido clássico a que estamos habituados a tratar esse termo. Zuleika foi uma grande dirigente, uma mulher que evoluiu, que pensou, que elaborou até o último dia da sua longa vida de mais de 90 anos e será homenageada hoje no Centro Ruth Cardoso, em São Paulo. Eu vou participar dessa homenagem, dando o meu testemunho do meu convívio com ela. Portanto, senhor presidente, apenas faço esse registro para me associar a todos os pronunciamentos que o nosso Senado, que foram feitos aqui no Senado e no Congresso Nacional na sessão conjunta de anteontem. Mas eu vou voltar a um tema, senhor presidente, mais terra a terra, que é a questão da longa e agora aceleradamente rápida destruição de algumas empresas estatais importantes do nosso país pela má gestão do governo petista. É uma fábrica de fabricar prejuízos, de produzir prejuízos, que produziu mais uma vítima. Essa fábrica abateu a Petrobras com uma receita de como destruir uma empresa, nas palavras da revista Exame, publicada na semana passada. E esta fábrica inviabilizou praticamente a operação da Eletrobras e agora é a vez do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, ir por buraco. O líder Agripino Maia abordou esse tema aqui no Senado nesta semana. E eu volto a ele. Volto ao tema porque ele é atualíssimo. No dia 25 de fevereiro, último, o banco divulgou o seu balanço relativo a 2012. E o balanço traz um dado acabrunhante. O lucro do banco, do BNDES, caiu quase 10%, na segunda queda consecutiva. Vamos aos números absolutos, senhor presidente. Foram 3.320 bilhões de perdas com empréstimos e capitalizações fracassadas.
Fosse um banco particular, um banco privado, a diretoria seria escorraçada imediatamente. Claro. Mas, no governo atual, nada acontece. A barca segue o seu rumo no caminho do precipício. E se não fosse um artifício contábil no qual a gestão petista é mestra, essa perda teria sido ainda muito maior. E a perda mais grave se concentra no BNDESPar, que é um braço da instituição que deveria ser gerida com o espírito animal do capitalismo, ou pelo menos com um mínimo de relação custo-benefício, de cálculo custo-benefício nas suas operações, de modo a pelo menos evitar prejuízo. É o braço responsável pelos negócios da instituição, pelas associações entre o banco e as empresas privadas. Essa subsidiária BNDESPar, obteve como resultado, em 2012, um lucro de 298 milhões. 298 milhões de lucro em 2012. Só que em 2011, senhores senadores, o lucro havia sido de 4 bilhões e 300 milhões de reais. Portanto, de um ano para outro, houve uma queda de 93% no lucro do BNDESPar. Repito o número absoluto. Um lucro de 4 bilhões e 300 milhões em 2011, caiu para 298 milhões em 2012. 93% de queda, senador Figueiredo. Ou seja, foram mais ou menos 4 bilhões a menos. 4 bilhões a menos que entraram nos cofres do BNDES. Será que os técnicos do BNDES, aquele quadro de funcionários altamente qualificados que integram o BNDES, não se apercebem disso? Evidentemente que se apercebe. Seguramente esse tipo de mau negócio lhes foi enfiado goela abaixo pela direção do banco, por ordem do governo do PT, por imposição de Brasília. Agora, os recursos que o banco empresta não caem do céu. Dinheiro não dá em árvore. É do couro que sai a correia. De onde vem esse dinheiro? Uma parte vem das empresas e dos trabalhadores. São recursos do FAT, Fundo de Amparo ao Trabalhador. E outra parte vem de aportes do Tesouro, ou seja, dos tributos arrecadados dos brasileiros. Apenas nos últimos 4 anos, senhores senadores, os aportes do Tesouro ao BNDES beiram aos 300 bilhões de reais. 280 e tantos bilhões de reais. Aportes do Tesouro. O Tesouro não é uma entidade abstrata. O Tesouro é um órgão do governo, como todos sabem, para onde são dirigidos os recursos, os impostos, o produto dos impostos que nós pagamos. Impostos, aliás, que são arrecadados por força de um sistema tributário profundamente injusto. Tema que a gestão pretensamente de esquerda, o social-democrata do PT, ignora. E não faz nada para mudar. Uma estrutura tributária em que os tributos indiretos, ou seja, os tributos que oneram o consumo, são largamente preponderantes sobre os tributos que têm como base a renda, o lucro e o patrimônio. É uma estrutura tributária em que os mais pobres pagam mais impostos em relação à sua renda do que os ricos. Pois bem, é desse sistema de tributos que saíram 300 bilhões de reais nos últimos
4 anos para o BNDES, para fazer esse tipo de operação. Operação duvidosa, que tem uma longa história. Eu cito apenas algumas para refrescar a memória dos meus colegas senadores. Por exemplo, a fusão da Oi com o Brasil Telecom. Operação que rendeu murmúrios, rendeu denúncias, rendeu suspeitas. Passa pela fusão da Perdigão e da Sadia. Inclui o frigorífico JBS, a VPC, a Aracruz e mais uma série de companhias que são escolhidas a dedo, eleitas pelo governo para serem agraciadas com dinheiro público. Quase foi feito, houve uma tentativa de fazer a fusão de 2 empresas de supermercados. Isso só não aconteceu porque isso provocou tamanho escândalo, tamanha reação, que o BNDES recuou. Porque senão nós teríamos a fusão de uma empresa de supermercadista brasileira com uma empresa supermercadista francesa, com ganho zero para o povo brasileiro. Aliás, com prejuízo, porque aumentaria a concentração nesse setor de distribuição. O que é mais grave ainda, senhor presidente, é que uma parte desses recursos de empréstimos de mãe para filho, altamente subsidiados com dinheiro público, uma parte do volume desses recursos é aplicado pelos seus tomadores no mercado financeiro. Quer dizer, a empresa toma dinheiro barato do BNDES e aplica no mercado financeiro. Quer dizer, aumenta com isso o grau de financiarização da economia brasileira, que cada vez mais vai se distanciando da economia real, da produção. Em novembro passado, o Tesouro calculou quanto custam esses empréstimos subsidiários concedidos pelo BNDES, quanto custam esses empréstimos aos cofres públicos. Chegou-se oficialmente a uma cifra publicada pelo jornal Folha de São Paulo, em novembro do ano passado, de 20 bilhões de reais, 20 bilhões de reais, que é a estimativa desse custo até 2015. Como lembrei há pouco, trata-se de transferência de renda de toda a sociedade para alguns setores beneficiados. Não é a primeira vez na história, infelizmente, talvez nem seja a última, em que um governo dirigido por um partido saído do movimento popular, do movimento sindical, se transforma no grande patrocinador, o patrocinador das grandes empresas e do grande capital. É o caso, infelizmente, do PT no Brasil. Com ganho zero do contribuinte. O que afeta, que benefícios tem o contribuinte brasileiro com a criação de campeões nacionais? Que benefício tem a economia brasileira, por exemplo, com negócios ruinosos como esse em que o BNDES se enfiou na LBR Lácteos, resultado da fusão de 2 laticínios tradicionais, entre eles a Parmalat. Essa fusão, lembro, o senador Figueiredo, que já vai ter uma parte, muito me honra com seu parte, o BNDES, em 2011, aportou 700 milhões de reais para ficar com 30% da nova empresa. Agora, acontece que essa nova empresa, em vez de produzir leite, produziu prejuízo. E agora, 2 anos depois, o BNDES reconhece uma perda de 865 milhões de reais nesse negócio. Mas é tudo assim, são milhões, bilhões, é nessa ordem o prejuízo. O que sai são recursos que saem do contribuinte brasileiro, que são jogados pela janela, jogados fora por maus negócios, por negócios mal feitos, se não suspeitos. Ou sua parte
do senador Figueiró. Meu caro líder, senador Aloysio Nunes, eu não podia ficar calado diante do pronunciamento de Vossa Excelência, que traz fatos estarrecedores que amanhã a opinião pública há de analisar com a atenção que merece. Eu, sinceramente, senador Aloysio, eu sempre tive dúvidas com relação à administração do BNDES. Verificando alguns fatos que ocorreram no meu estado, que delineavam uma política errônea com relação à aplicação de recursos. Vossa Excelência traz agora fatos que corroboram com aquela minha opinião. Eu poderia dizer a Vossa Excelência, lembrando até Shakespeare, em Hamlet, não diria que há algo de podre, mas há algo de estranho, que precisa ser verificado, sobretudo pelas autoridades competentes do nosso país. Se me permite ainda, para um ligeiro contraparte, ainda no campo de Shakespeare, isso parece uma operação maluca, uma operação de doidos, mas há método nessa loucura. E o método é o intervencionismo petista. Sim, sem dúvida. Acompanho o pensamento de Vossa Excelência. Mas eu sinceramente, gostaria que o pronunciamento de Vossa Excelência chegasse ao Palácio do Planalto. Eu creio que muitas coisas do que acontece no BNDES não chegam até lá. É preciso que a autoridade maior desse país tome conhecimento desses fatos e que se evite daqui para frente acontecimentos como dessa ordem. Eu saúdo Vossa Excelência. Acho que o pronunciamento de Vossa Excelência nesse instante deveria ser repetido numa das sessões deliberativas dessa Casa, para que as lideranças do governo dela tomassem conhecimento e ajudassem que a sua voz chegasse à presidência da República e lá se tomasse providência. A minha solidariedade ao que Vossa Excelência tão bem pronuncia nesse instante. Agradeço imensamente a parte de Vossa Excelência, que, além de uma longa experiência parlamentar, tem também uma experiência exitosa, honrosa, no campo do controle das finanças públicas, na Corte de Contas do seu Estado. Eu agradeço imensamente a parte de Vossa Excelência e é com esse objetivo que eu faço esse discurso. A oposição tem insistido muito nesse tema, no tema da má gestão das empresas estatais. Má gestão que decorre de incompetência, de ocupação de diretorias por critérios meramente políticos e também por uma visão errada, no meu entender, da função dessas empresas, que acaba por enfraquecê-las. O PT, que é um partido que prega um Estado forte, um Estado com uma influência estratégica na economia, concepção com a qual eu concordo até em grande parte, acaba por enfraquecer esses instrumentos que seriam instrumentos do Estado brasileiro para a orientação da economia no rumo do desenvolvimento, acaba por enfraquecer e criar mais uma empresa estatal que é, no fundo, a Buracobras. Agradeço a parte de Vossa Excelência. Ouço a parte do senador Paulo Paim, com muita honra. Senador Aloysio Nunes, primeiro quero cumprimentá-lo, porque eu não escondo as minhas posições e comentava, inclusive, antes com o senador. Vossa Excelência é um dos senadores mais preparados da Casa. Obrigado, Excelência. Lidera com muita competência, eu diria, a oposição, e fazer uma parte a Vossa Excelência até uma ousadia desse senador que vem da classe operária e que fiquei preocupado no momento e vou fazer uma parte nesse sentido. Quando Vossa Excelência falou, e eu confesso que eu até consultei aqui a sua assessoria, eles disseram, não é isso mesmo. Me ajudaram a dialogar com Vossa Excelência no sentido construtivo. Porque Como quando sempre, a Vossa Excelência como falou... sempre faz Vossa Excelência. Quando Vossa Excelência falou de uma empresa que deu um prejuízo de 868 bilhões, eu levei um susto, quase que me atirei, quase que eu fui para baixo aqui da minha carteira aqui. Mas daí eles me explicaram que não, que era 868 milhões. Milhões. Então fique claro que... Talvez a minha... Isso.
Houve um erro aqui da minha elocução, é Isso, milhões. mas foi milhões. Milhões. Mas E assim é muito dinheiro, é hein? muito dinheiro, não tenho dúvida nenhuma. 865 milhões. Milhões. É dinheiro que não acaba mais. Como Vossa Excelência dá uma série de dados, uma série de números, eu apenas direi que eu vou pedir cópia do seu pronunciamento. Com muito prazer. E vou, no mínimo, dialogar com o BNDES, que é um banco importantíssimo, né, para o país, para que a gente possa responder que Vossa Excelência está fazendo o papel da oposição. Eu sempre digo, pobre daquele país que não tem oposição. Pobre daquele país que não tem oposição. A oposição tem que fazer o seu papel de fiscalizar, cobrar e exigir respostas. Então, me comprometo com Vossa Excelência, de posse do seu discurso, de dialogar com o BNDES e responder a Vossa Excelência. Agradeço imensamente a parte de Vossa Excelência. Vossa Excelência sempre tem intervenções construtivas no Senado, no plenário, nas comissões, na sua atividade de legislador. Muito obrigado, sua parte me honra sobremaneira. Mas eu penso, senhores senadores, que nós devemos escolher esse tema, eleger esse tema, a gestão do BNDES, os seus desvios, os seus desmandos, a sua perda de rumos, numa das sessões programadas na Comissão de Assuntos Econômicos pelo ilustre senador Lindbergh Faria, que acaba de assumir a presidência da comissão e que já está programando uma sequência de grandes debates sobre temas específicos e, sem dúvida nenhuma, o BNDES deverá ser escolhido para com essa finalidade. Eu dizia, senhor presidente, que se tivéssemos diante de uma empresa privada que apresentasse resultados tão ruins, seguramente a diretoria teria sido demitida sem maiores considerações. Mas eu me pergunto, se vivêssemos num regime parlamentarista, e digo aos senhores que sou parlamentarista, continuo com a minha convicção parlamentarista, se vivêssemos num regime parlamentarista, não seria só a diretoria do BNDES que seria trocada. Vivêssemos nós num regime parlamentarista, diante do péssimo resultado do governo Dilma Rousseff, no seu primeiro biênio que já tem ao qual se soma um trimestre do seu segundo biênio, seguramente haveria um voto de desconfiança do parlamento e haveria, inevitavelmente, a troca de governo. Como nós vemos no presidencialismo, esperemos que a presidente da República, entre as múltiplas atividades da sua campanha eleitoral, ela olhe, como sugere o senador Figueiró e o senador Paim, olhe um pouco para esses números e dê um jeito no BNDES. Muito obrigado.